A verdade. Uma palavra tão simples, mas tão poderosa e tão perigosa. Lucas Bittencourt foi jogado aos leões, sua imagem esmagada pela fúria da mídia. E a Fazenda Boa Esperança, antes símbolo de sucesso e poder, agora é o epicentro de um escândalo que ameaça engolir tudo. Mas em meio ao caos, uma nova peça se move no tabuleiro. Uma jogada inesperada pode virar o jogo ou destruir o coração de Lucas para sempre. Fazenda Boa Esperança. Você está pronto para descobrir quem é ela? A manhã irrompeu na Fazenda Boa Esperança, não com o canto suave dos pássaros ou o aroma do café fresco, mas com o rugido ensurdecedor de uma tempestade midiática. As telas de televisores e celulares, antes silenciosos em seus suportes de madeira nobre, agora vomitavam manchetes sensacionalistas, cada palavra um punhal afiado cravado na reputação de Lucas Bittencourt. Oportunista, farsante, marionete de Rafael Antunes, os termos ressoavam como ecos sombrios, e a imagem grandiosa da fazenda, com suas varandas amplas e arquitetura imponente, era subitamente associada a uma teia de mentiras e manipulação. O sonho de um recomeço parecia desmoronar sob o peso de acusações infundadas, e o luxo refinado da propriedade, que antes inspirava admiração, agora era maculado pela sombra do escândalo, tornando-se um símbolo do que a mídia pintava como poder camuflado. No coração daquele império rural, o escritório sofisticado de Rafael Antunes, com suas estantes altas repletas de livros e a mesa de mogno maciço refletindo a luz matinal, tornara-se um campo de batalha silencioso. Ali, Rafael, com sua postura firme, mas um olhar que traía a raiva contida, assistia às notícias ao lado de Clara, que sua intuição apurada já sentia o perigo iminente, e Lucas, cuja fragilidade era palpável, os olhos fixos na tela com uma dor profunda que o dilacerava por dentro. A cada nova manchete, a indignação borbulhava no ar, um caldeirão de emoções prontas para explodir, enquanto o passado sombrio que Rafael tanto se esforçava para manter à distância parecia se aproximar novamente, ameaçando a paz que ele arduamente conquistara. A fúria de Rafael era quase tangível. "Vamos contra-atacar", ele bradou, a voz grave e poderosa reverberando no ambiente luxuoso. "Não podemos permitir que pintem Lucas como um criminoso e que manchem o nome da Boa Esperança." Seus punhos cerrados sobre a mesa demonstravam sua urgência, o instinto de proteger o que era seu e as pessoas que confiavam nele. Ele era um homem de ação, acostumado a impor sua vontade e a lutar por aquilo em que acreditava. Mas a batalha pela opinião pública era um terreno traiçoeiro, e mesmo um milionário como ele, acostumado a exercer poder e influência, precisava de uma estratégia que transcendesse a força bruta, uma abordagem mais sutil e eficaz para desarmar a tempestade que se formava. Foi nesse momento de efervescência que a voz calma e ponderada do Dr. Horácio se fez ouvir, rompendo a tensão do escritório. O advogado, com sua experiência e sabedoria, aconselhou a discrição, a paciência e uma estratégia legal meticulosa. Contra-ataques impensados só jogam mais lenha na fogueira, Rafael. Precisamos de um plano e de alguém capaz de gerenciar a narrativa pública, de limpar a imagem de Lucas e, principalmente, de garantir que a verdade, e não o sensacionalismo, prevaleça. Suas palavras, embora difíceis de digerir para um homem tão impetuoso como Rafael, continham a chave para a vitória. Um caminho menos óbvio, mas mais seguro, em meio à tempestade de calúnias. E assim, em meio ao caos e à incerteza, Dr. Horácio apresentou uma ideia que prometia mudar tudo. Ele sugeriu trazer uma jovem e talentosa advogada, com uma experiência invejável em comunicação e gerenciamento de crises de imagem, Isabela. Um nome que naquele momento pairava como uma incógnita,
mas que carregava a esperança de uma reviravolta, a promessa de uma nova estratégia para combater as forças que buscavam destruir Lucas e a reputação da Fazenda Boa Esperança. A chegada de Isabela não seria apenas a adição de um novo membro à equipe jurídica, mas a injeção de uma nova dinâmica, talvez até de uma nova faísca, em um cenário já carregado de emoções. Inscreva-se em nosso canal para não perder um segundo dessa trama envolvente. E deixe nos comentários de qual cidade e país você está acompanhando essa história. As luzes da televisão pareciam queimar os olhos de Lucas, refletindo o tormento em sua alma. Cada palavra, cada imagem veiculada era um golpe direto, desferido com a precisão cruel da mídia em busca de um escândalo. Sentado no sofá de couro macio do escritório, a opulência do ambiente da Fazenda Boa Esperança, com seus lustres rústicos chiques e móveis de madeira maciça, contrastava dolorosamente com a turbulência em seu interior. Ele não conseguia desviar o olhar da tela, onde seu rosto, antes desconhecido, era agora o foco de um julgamento público implacável. Os comentaristas, com vozes cheias de indignação fabricada, dissecavam cada aspecto de sua vida, torcendo os fatos e pintando-o como um vilão. Rafael observava a cena com uma fúria silenciosa, a mandíbula travada, enquanto Clara, sentada ao lado de Lucas, segurava sua mão com uma delicadeza que tentava transmitir conforto em meio à avalanche de mentiras. A Fazenda Boa Esperança, que Rafael havia construído com tanto esmero, misturando luxo com rusticidade refinada, agora estava sob os holofotes de uma maneira indesejada. Os planos de reconstrução de sua vida, de oferecer um refúgio e uma nova chance a Lucas, pareciam desmoronar sob o peso das acusações. Rafael, um homem que sempre exalou poder e tradição, sentia a dor da impotência ao ver seu legado e a honra de sua propriedade serem questionados. Os jardins impecáveis, o pomar organizado, até mesmo o estábulo moderno, todos os símbolos de seu sucesso visível e bom gosto eram agora alvo de escárnio, retratados como a fachada de uma operação de fachada, uma fazenda de milionário que escondia segredos obscuros e intenções duvidosas. Clara sentia a temperatura da sala aumentar, não apenas pela fúria de Rafael, mas pela profunda tristeza que emanava de Lucas. Ela conhecia a verdade por trás do silêncio dele, a inocência que a mídia teimava em ignorar. Seu olhar se voltou para Rafael, que respirava fundo, tentando conter a vontade de explodir. "Isso é um absurdo", ele finalmente exclamou, sua voz grave e carregada de uma raiva controlada. "Como podem distorcer tanto os fatos? Lucas é uma vítima, não um criminoso." Seus olhos penetrantes estavam fixos na tela, como se pudesse usar a força de sua vontade para calar as vozes acusadoras, para desmantelar a narrativa fabricada que ameaçava destruir tudo o que eles haviam construído, toda a esperança que havia sido semeada na Boa Esperança. Lucas finalmente virou-se para eles, o rosto pálido e os olhos marejados. "Eles estão me destruindo, Rafael", sussurrou, a voz embargada pela emoção. "Minha vida, minha reputação, tudo está sendo jogado na lama. Eu não sei o que fazer." A fragilidade do jovem contrastava com a força habitual de Rafael, e isso atingiu o ex-juiz como um golpe. Ver Lucas tão desamparado ativou um instinto protetor em Rafael, um desejo ardente de lutar por ele, de provar ao mundo que Lucas era inocente, que não havia nada de oportunista em sua presença na Fazenda Boa Esperança, apenas a promessa de um recomeço, que agora estava sendo brutalmente ameaçada. O Dr. Horácio, que os acompanhava em silêncio, finalmente interveio. Sua voz era calma, mas firme, um contraponto à agitação no ambiente.
Rafael, entendo sua raiva, mas um ataque direto agora seria exatamente o que eles querem. Isso só validaria a narrativa de que você é um homem que usa seu poder para intimidar, para controlar a mídia. Precisamos ser mais astutos, mais estratégicos. Ele gesticulou em direção à tela, onde as notícias continuavam a rolar. A sala, com a sua atmosfera de riqueza silenciosa, agora parecia pesada com a responsabilidade de uma decisão crucial, uma que poderia determinar o futuro de Lucas e a reputação da Fazenda Boa Esperança. Estratégia legal, Rafael, continuou Horácio, ajeitando seus óculos sobre o nariz. É o caminho mais seguro e eficaz. Além das provas que já temos, precisamos de algo mais. Precisamos de alguém que não só entenda as leis, mas que também saiba como moldar a percepção pública. Alguém que possa desmantelar essa farsa midiática sem que pareça que estamos lutando uma guerra pessoal. Sua proposta sugeria uma abordagem que ia além do tribunal, uma batalha travada no campo da comunicação, onde a verdade precisava não só ser dita, mas habilmente apresentada para que pudesse ser ouvida e aceita pelo público. A ideia de Horácio era uma luz tênue no fim do túnel sombrio. Precisamos de alguém que possa limpar a imagem de Lucas, que possa gerenciar essa narrativa pública, alguém com experiência em comunicação de crise, que saiba como virar o jogo a nosso favor. Rafael ponderou as palavras, seu olhar penetrante fixo em Horácio. Ele confiava no julgamento do seu advogado. Sabia que a mente afiada de Horácio era um trunfo inestimável em momentos de crise. A sugestão era ousada, talvez, mas Rafael era um homem que não se curvava diante dos desafios. E se havia uma chance de reverter o cenário, ele a agarraria com as duas mãos, independentemente do custo. Lucas finalmente virou-se para eles, o rosto pálido e os olhos marejados. Eles estão me destruindo, Rafael, sussurrou, a voz embargada pela emoção. Minha vida, minha reputação, tudo está sendo jogado na lama. Eu não sei o que fazer. A fragilidade do jovem contrastava com a força habitual de Rafael, e isso atingiu o ex-juiz como um golpe. Ver Lucas tão desamparado ativou um instinto protetor em Rafael, um desejo ardente de lutar por ele, de provar ao mundo que Lucas era inocente, que não havia nada de oportunista em sua presença na Fazenda Boa Esperança, apenas a promessa de um recomeço, que agora estava sendo brutalmente ameaçada. O Dr. Horácio, que os acompanhava em silêncio, finalmente interveio. Sua voz era calma, mas firme, um contraponto à agitação no ambiente. Rafael, entendo sua raiva, mas um ataque direto agora seria exatamente o que eles querem. Isso só validaria a narrativa de que você é um homem que usa seu poder para intimidar, para controlar a mídia. Precisamos ser mais astutos, mais estratégicos. Ele gesticulou em direção à tela, onde as notícias continuavam a rolar. A sala, com a sua atmosfera de riqueza silenciosa, agora parecia pesada com a responsabilidade de uma decisão crucial, uma que poderia determinar o futuro de Lucas e a reputação da Fazenda Boa Esperança. Estratégia legal, Rafael, continuou Horácio, ajeitando seus óculos sobre o nariz. É o caminho mais seguro e eficaz. Além das provas que já temos, precisamos de algo mais. Precisamos de alguém que não só entenda as leis, mas que também saiba como moldar a percepção pública. Alguém que possa desmantelar essa farsa midiática sem que pareça que estamos lutando uma guerra pessoal. Sua proposta sugeria uma abordagem que ia além do tribunal, uma batalha travada no campo da comunicação, onde a verdade precisava não só ser dita, mas habilmente apresentada para que pudesse ser ouvida e aceita pelo público. A ideia de Horácio era uma luz tênue no fim do túnel sombrio. Precisamos de alguém que possa limpar a imagem de Lucas, que possa gerenciar essa narrativa pública,
alguém com experiência em comunicação de crise, que saiba como virar o jogo a nosso favor. Rafael ponderou as palavras, seu olhar penetrante fixo em Horácio. Ele confiava no julgamento do seu advogado. Sabia que a mente afiada de Horácio era um trunfo inestimável em momentos de crise. A sugestão era ousada, talvez, mas Rafael era um homem que não se curvava diante dos desafios. E se havia uma chance de reverter o cenário, ele a agarraria com as duas mãos, independentemente do custo. O ambiente na fazenda Boa Esperança, que antes irradiava uma riqueza silenciosa e uma paz quase bucólica, estava agora carregado de uma expectativa tensa. A cada minuto que passava, o relógio na parede do escritório de Rafael parecia tic-tac mais alto, amplificando a ansiedade que pairava no ar. A notícia da chegada iminente de Isabela, a advogada estrategista, reverberava na mente de Lucas, que continuava visivelmente abalado pela avalanche de notícias difamatórias. Seus olhos, antes cheios de uma esperança renovada, agora exibiam um cansaço profundo e uma desconfiança latente, fruto da traição pública que acabara de sofrer. Ele se perguntava se mais alguém, mesmo com as melhores intenções, poderia realmente ajudá-lo a emergir daquele lamaçal. Rafael, imponente em sua camisa de linho impecavelmente branca, andava de um lado para o outro no escritório. Seus passos firmes ecoavam no assoalho de madeira maciça. Ele estava acostumado a lidar com situações de alta pressão, mas a fragilidade de Lucas o tocava de uma maneira inesperada. Queria que Isabela chegasse o mais rápido possível, não apenas para iniciar a contraofensiva legal e midiática, mas para injetar uma nova energia, uma centelha de esperança que pudesse reacender a chama nos olhos de Lucas. A fazenda Boa Esperança, com suas esquadrias elegantes e vista panorâmica das varandas amplas, precisava urgentemente de um sopro de ar fresco, de uma nova perspectiva para combater a atmosfera pesada que se instalara. Clara, observadora e intuitiva, notava a tensão em Lucas. A exposição pública era devastadora para alguém que até então havia vivido à margem dos holofotes, carregando em si as cicatrizes de um passado difícil. Ela sabia que a chegada de uma desconhecida, mesmo para ajudar, poderia ser mais um fator de estresse. Sua prioridade era proteger Lucas, garantir que ele se sentisse seguro e amparado em meio àquela tormenta. Enquanto aguardavam, ela oferecia-lhe um copo d'água, um gesto simples que para Lucas representava um pequeno oásis de carinho em meio ao deserto de acusações e julgamentos. De repente, a porta do escritório se abriu e a presença de Isabela preencheu o ambiente. Ela não era alta, mas sua postura era elegante e profissional, um brilho de inteligência em seus olhos vivazes. Vestia um talier bem cortado, que transmitia seriedade sem abrir mão da sofisticação. E carregava uma pasta de couro que parecia conter todos os segredos do mundo jurídico e da comunicação. Sua chegada foi como um raio de sol atravessando as densas nuvens, trazendo consigo uma aura de competência e determinação. Rafael a recebeu com um aceno de cabeça, um sinal de respeito e urgência que ela compreendeu imediatamente. Houve um breve momento de silêncio enquanto os olhos de Isabela varriam o escritório, fixando-se primeiro em Rafael, depois em Clara e finalmente em Lucas. A tensão no ar era quase palpável, e Lucas, ainda relutante em se abrir, recuou ligeiramente no sofá, como um animal ferido que desconfiava de qualquer nova aproximação. A experiência de Isabela, no entanto, a havia ensinado a ler as entrelinhas, a compreender a linguagem não verbal da dor e da desconfiança. Ela não se intimidou com a reticência dele, mas, pelo contrário, sentiu a necessidade de abordá-lo com a máxima empatia. Boa tarde, senhores. Lucas, ela começou, sua voz suave, mais clara e segura, sem qualquer sinal de arrogância. Sou Isabela.
Dr. Horácio me contou sobre a situação. Sinto muito pelo que está acontecendo com você. É uma injustiça, e eu tô aqui para ajudar a virar esse jogo. Suas palavras foram diretas, sem rodeios, mas carregadas de uma empatia genuína que surpreendeu a todos. Ela não ofereceu falsas promessas, apenas a promessa de um trabalho árduo e dedicado para restabelecer a verdade e, por conseguinte, a dignidade de Lucas. Enquanto Isabela se aproximava, ela estendeu a mão para Lucas, um gesto simples, mas significativo. Lucas hesitou por um segundo, seus olhos marejados ainda fixos nela, tentando decifrar suas intenções. Mas a convicção e o profissionalismo no olhar de Isabela eram inegáveis. Ele aceitou o aperto de mão, sentindo a firmeza e a confiança que ela transmitia. Foi nesse momento que um primeiro olhar mais demorado se cruzou entre eles. Não foi um olhar de admiração óbvia, mas sim uma faísca tênue, um reconhecimento mútuo de uma inteligência e de uma sensibilidade que se conectavam, mesmo que por um breve instante em meio à adversidade. Isabela, com um profissionalismo impecável, demonstrou um conhecimento aprofundado do caso de Lucas. Ela não se limitou a um discurso genérico. Mencionou detalhes, citou precedentes e explicou sua estratégia com uma clareza que começou a quebrar o gelo. A mídia é uma arma poderosa, mas também pode ser usada a nosso favor. Precisamos controlar a narrativa, apresentar os fatos de uma maneira que seja inquestionável e, acima de tudo, mostrar quem é Lucas Bittencourt de verdade, a vítima de um complô, não um farsante. Suas palavras eram precisas e estratégicas, demonstrando que ela era muito mais do que apenas uma advogada. Ela era uma verdadeira arquiteta de percepções, pronta para desconstruir a imagem negativa que havia sido criada. Enquanto Isabela apresentava suas ideias, a intuição de Clara estava em alta. Ela observava a dinâmica entre Lucas e a recém-chegada, e embora sentisse um alívio pela competência de Isabela, algo no coração a impelia a ir além. A menção de Dr. Carvalho e das provas ocultas ecoava em sua mente. Ela sabia que a verdade completa não estava apenas na mídia, mas enterrada em algum lugar, e que Elias Vasconcelos e Sebastião Noronha haviam orquestrado algo mais profundo. A sua busca por justiça para Lucas não se limitaria a uma defesa legal. Ela precisava descobrir a raiz daquele ataque brutal e das intenções perversas de Elias Vasconcelos. A fazenda, que antes simbolizava o recomeço, agora se tornava o ponto de partida para duas frentes de batalha. Uma pública, liderada por Isabela, e outra sigilosa, conduzida pela determinação e perspicácia de Clara. A jogada estava no ar, e o destino de Lucas e da Fazenda Boa Esperança dependia de cada movimento. Enquanto a atenção se dissipava lentamente no escritório de Rafael, na Fazenda Boa Esperança, a algumas centenas de quilômetros dali, em um edifício imponente na capital, Elias Vasconcelos brindava com Sebastião Noronha em seu luxuoso escritório. O ambiente era de opulência desmedida, com obras de arte caríssimas, uma vista panorâmica da cidade e um bar repleto de bebidas finas. Elias, com um sorriso vitorioso estampado no rosto, levantou sua taça de cristal, o líquido âmbar cintilando à luz ambiente. "A vitória, Sebastião!" Ele exclamou, a voz carregada de uma satisfação mal disfarçada. "A mídia está fazendo exatamente o que esperávamos. Lucas Bittencourt está sendo aniquilado e, com ele, a reputação da Fazenda Boa Esperança." Sebastião Noronha, com o seu semblante frio e calculista, sorriu em resposta, também levantando sua taça. "É um espetáculo, Elias. Ver a imagem daquela fazenda de luxo, que Rafael Antunes tanto preza como símbolo de seu poder, sendo associada a escândalos e fraudes, é poeticamente irônico." Ele tomou um gole de sua bebida, desfrutando do momento de triunfo.
A fazenda Boa Esperança, com a sua mistura de luxo e rusticidade refinada, era o alvo perfeito para o ataque midiático, pois atingia Rafael em seu ponto mais sensível, seu legado e sua imagem de homem íntegro e bem-sucedido. O sucesso visível da propriedade de Rafael tornava a queda de Lucas ainda mais impactante. Rafael Antunes é um homem orgulhoso, Sebastião. Elias continuou, sentando-se em sua poltrona de couro giratória que exalava o aroma do sucesso. Ele se considera intocável, acima das regras, mas a verdade é que todos têm um ponto fraco. E o de Rafael é sua necessidade de controle, sua reputação. Ao atacar Lucas, estamos atacando Rafael diretamente, desestabilizando-o, tirando-o do seu eixo. Em breve ele estará tão desesperado que cometerá erros. E é aí que entraremos para o golpe final. A arquitetura imponente e os jardins impecáveis da Fazenda Boa Esperança eram o pano de fundo ideal para o drama que Elias orquestrava, um palco para a ruína de um homem que ele tanto detestava. Os dois homens discutiam os próximos passos, traçando uma estratégia que parecia infalível. Elias queria garantir que a narrativa midiática fosse sustentada, que as provas contra Lucas continuassem a surgir, alimentando o fogo da imprensa. Quero que a pressão seja incessante, Sebastião, sem trégua, que Lucas e Rafael sintam o peso do que está por vir, que cada reportagem, cada manchete seja um lembrete do que eles estão prestes a perder. O plano era minucioso e impiedoso, focado em esmagar a oposição e garantir que a Fazenda Boa Esperança se tornasse um símbolo de fracasso e não de sucesso. Enquanto Elias e Sebastião se perdiam em suas maquinações, confiantes de que a vitória já estava garantida, mal sabiam que Clara, movida por sua intuição aguçada e um senso de lealdade inabalável a Lucas e Rafael, já estava no rastro de um segredo muito maior. Ela não se contentava com as manchetes superficiais da mídia. Sua mente perspicaz, acostumada a desvendar os meandros da alma humana, lhe dizia que havia algo mais profundo por trás do ataque. Algo que Elias e Sebastião estavam desesperadamente tentando ocultar. O Dr. Carvalho e suas provas ocultas eram a chave, e Clara estava determinada a encontrá-las. Clara sabia que a busca pelas provas não seria fácil, envolveria riscos, talvez até perigos, mas a perspectiva de ver Lucas livre daquela farsa e a Fazenda Boa Esperança restaurada à sua glória era uma motivação poderosa. Ela começou a fazer suas próprias investigações discretas, utilizando seus contatos e sua capacidade de observação para montar o quebra-cabeça. Cada conversa, cada pista, por menor que fosse, era anotada, analisada, até que um padrão começasse a emergir, revelando as conexões obscuras que ligavam Elias Vasconcelos a personagens e eventos do passado que poucos conheciam. A determinação de Clara era uma força silenciosa, mas implacável. Ela agia nas sombras, longe dos holofotes da mídia e da atenção de Elias e Sebastião. Sua busca era um jogo de xadrez em que cada movimento precisava ser calculado, cada passo cauteloso. Ela não tinha a experiência jurídica de Isabela, nem a influência de Rafael, mas possuía uma arma ainda mais valiosa: a capacidade de conectar pontos, de ler nas entrelinhas e de seguir sua intuição até as últimas consequências, sabendo que a verdade, por mais escondida que estivesse, sempre encontrava um caminho para vir à tona. O luxuoso escritório de Elias, com suas paredes forradas de madeira nobre e sua aura de invencibilidade, era o epicentro de uma teia de mentiras e manipulações. Ele se considerava o arquiteto da ruína de Rafael e Lucas, e se deleitava com a imagem do ex-juiz impotente, vendo a sua fazenda de milionário ser arrastada pela lama.
A confiança de Elias era tanta que ele subestimava completamente a capacidade de seus adversários de contra-atacar, especialmente a de uma mulher como Clara, que operava com uma discrição e uma astúcia que ele jamais poderia prever. Enquanto a champanhe era servida no escritório de Elias e as risadas ecoavam em um coro de falsa vitória, o destino traçava os seus próprios caminhos. A chegada de Isabela na fazenda Boa Esperança era uma variável que Elias não havia calculado, uma nova mente estratégica pronta para desmantelar os seus planos meticulosos. E a busca silenciosa de Clara, por sua vez, estava prestes a expor uma camada de corrupção e segredos que Elias Vasconcelos havia se esforçado para manter enterrada por anos. O jogo estava apenas começando, e a cada nova peça que se movia no tabuleiro, a trama se tornava mais complexa, mais perigosa, e os segredos do passado se preparavam para explodir no presente, prometendo uma reviravolta que ninguém, nem mesmo Elias, poderia imaginar. A noite caiu sobre a fazenda Boa Esperança, mas a escuridão não trouxe o esperado alívio para Lucas. As palavras da mídia ainda ecoavam em sua mente, e mesmo com a presença de Rafael e Clara, o peso da injustiça parecia esmagador. No entanto, a chegada de Isabela, com sua postura profissional e empatia surpreendente, começava a semear os primeiros raios de esperança em seu coração. Ela não o tratou como um caso a ser resolvido, mas como uma pessoa ferida, compreendendo a profundidade do abalo que a exposição midiática havia causado. Lucas, acostumado a lutar sozinho, sentia uma abertura, uma rara oportunidade de se ver compreendido em sua vulnerabilidade. No escritório de Rafael, a conversa entre a nova advogada e o ex-juiz fluía com uma intensidade focada. Isabela, com sua pele oliva clara e cabelo preto ondulado, estava sentada de frente para Rafael, os olhos penetrantes dela espelhando a determinação no olhar dele. Precisamos de uma estratégia multifacetada, Rafael, ela explicou, sua voz calma e articulada. Enquanto a equipe jurídica trabalha nas provas, eu vou focar na comunicação. A primeira coisa é humanizar Lucas. Mostrar quem ele realmente é, não um monstro que a mídia pintou. Usaremos as redes sociais, entrevistas controladas e depoimentos de pessoas que o conhecem de verdade. A ideia de usar a própria mídia contra ela parecia arriscada, mas a convicção de Isabela era inabalável. Rafael, que sempre valorizou a discrição e a força emocional, via em Isabela uma aliada de peso. Ela o ouvia atentamente, percebendo a inteligência e a paixão que a jovem advogada colocava em suas palavras. A fazenda Boa Esperança, com sua arquitetura imponente e jardins impecáveis, era o cenário perfeito para a orquestração dessa nova batalha, onde a verdade precisava ser exposta com a mesma força com que as mentiras foram propagadas. O ambiente sofisticado do escritório, com seus lustres rústicos chiques e biblioteca com estantes altas, parecia agora um quartel-general de uma guerra iminente, onde as armas seriam as palavras e as estratégias de imagem. Isabela, com um olhar em direção a Lucas, que observava a conversa de longe, complementou: "E também precisamos de um depoimento dele, sincero, emotivo, que mostre a dor que ele está sentindo, mas também a sua determinação em lutar pela verdade. Isso vai tocar o público de uma forma que nenhum comunicado de imprensa formal conseguiria." Ela sabia que a vulnerabilidade, quando bem apresentada, poderia ser uma ferramenta poderosa, capaz de quebrar as barreiras do preconceito e da desinformação, e conectar Lucas com a empatia do público. Lucas, ao ouvir sobre o depoimento, sentiu um calafrio. Expor sua dor, reviver o passado? A ideia era aterrorizante, mas o olhar de Isabela, que se encontrou com o dele por um breve instante, transmitiu uma segurança que o fez ponderar.
Havia algo na forma como ela o olhava, não com pena, mas com um entendimento profundo que o fez considerar a possibilidade. Ele viu nela não apenas uma advogada, mas alguém que realmente se importava, alguém que estava disposta a lutar por ele, não apenas por um caso. Enquanto isso, Clara, que acompanhava a reunião, sentiu a urgência de sua própria missão. A estratégia de Isabela era essencial para o presente, mas Clara sabia que para realmente desmascarar Elias Vasconcelos era preciso ir além. A pista do Dr. Carvalho e suas supostas provas ocultas martelava em sua mente. Ela precisava investigar, por conta própria, os elos perdidos que uniam o passado sombrio de Elias ao ataque atual contra Lucas. A fazenda Boa Esperança, com seus alpendres com vista panorâmica, oferecia a Clara um refúgio e, ao mesmo tempo, um ponto de partida para sua investigação sigilosa, longe dos olhos curiosos da mídia. Clara se afastou discretamente do escritório, seus pensamentos em ebulição. Ela se lembrava de uma conversa antiga que ouvira sobre um segredo envolvendo uma antiga empresa de Elias e um esquema de desvio de fundos. Na época, parecia apenas um boato, mas agora, com o ataque a Lucas, tudo ganhava um novo sentido. Sua intuição, que raramente falhava, a impelia a mergulhar fundo naquele passado em busca de qualquer documento, qualquer testemunho que pudesse comprovar a verdadeira face do inimigo que os atacava. Ela era uma mulher com uma postura firme e dominante, e não descansaria até desvendar a verdade. A busca por Dr. Carvalho e suas supostas provas era um caminho nebuloso, mas Clara estava determinada a percorrê-lo. Ela sabia que Elias, confiante em seu poder e influência, jamais esperaria que alguém investigasse nos bastidores, buscando os elos mais frágeis de sua teia de mentiras. A riqueza silenciosa da fazenda, com o seu charme rústico e requintado, tornava-se o cenário perfeito para essa investigação, onde cada detalhe, cada canto da propriedade parecia guardar segredos e histórias não contadas. O clima na fazenda Boa Esperança, embora ainda carregado pela tensão, começava a mudar. A chegada de Isabela trouxe uma nova energia, uma sensação de que a luta não estava perdida, que havia uma chance de virar o jogo. Para Lucas, a presença dela era um misto de esperança e uma estranha atração. A faísca entre eles, aquele primeiro olhar demorado, era um prenúncio de que a vida, mesmo em meio à adversidade, continuava a tecer seus próprios desígnios, talvez até mesmo abrindo espaço para um novo capítulo em sua história, um que envolveria não apenas a justiça, mas também os sentimentos mais profundos do coração. Rafael, observando a interação entre Lucas e Isabela, sentiu um alívio sutil. Ele havia prometido a si mesmo que protegeria Lucas, e a presença de Isabela era um passo fundamental para isso. Ele confiava em sua capacidade de reverter a situação, e isso permitia que sua postura, embora ainda melancólica por todo o ocorrido, se tornasse mais firme. O sucesso visível da Fazenda Boa Esperança, antes manchado pela mídia, estava prestes a ser restaurado e, com ele, a paz e a honra que ele tanto prezava. A batalha seria longa e árdua, mas com Isabela ao lado e Clara investigando nas sombras, a esperança de vitória parecia mais real do que nunca. O sol da manhã inundava os ambientes internos da Fazenda Boa Esperança, banhando os móveis de madeira maciça e as tapeçarias artesanais em um brilho dourado. Mas a energia que emanava do escritório de Rafael era de intensa atividade. Isabela, com sua mente aguçada e um laptop aberto, explicava os próximos passos da estratégia de comunicação para Rafael e Lucas. Sua voz, clara e assertiva, descrevia como desmantelariam a narrativa da mídia usando as próprias ferramentas de Elias Vasconcelos contra ele. Vamos usar o poder da verdade, mas com inteligência. Cada depoimento, cada imagem da Fazenda Boa Esperança será cuidadosamente curada para contrastar com a imagem distorcida que a imprensa está veiculando, explicou, seus olhos vivazes brilhando com determinação.
Lucas, embora ainda um tanto apreensivo, sentia-se mais seguro na presença de Isabela. A forma como ela articulava seus planos, a confiança que irradiava, era um bálsamo para sua alma ferida. Ele a observava enquanto ela gesticulava, explicando os detalhes de uma entrevista que ele daria, e percebia não apenas sua competência, mas também uma sensibilidade rara. A faísca inicial entre eles, notada no dia anterior, começava a se intensificar, transformando-se numa atração sutil que se manifestava em olhares demorados e em uma curiosidade crescente. Isabela, por sua vez, sentia a fragilidade de Lucas e sua empatia se transformava em um desejo ainda maior de protegê-lo e provar sua inocência. Isabela explicou a necessidade de Lucas participar ativamente na estratégia. Lucas, sua voz é essencial. Sua verdade contada por você tem um poder que nenhuma reportagem pode ter. Precisamos que você se sinta confortável para falar, para se abrir, para mostrar ao mundo que a pessoa que a mídia está atacando não é quem você é. Ela falava com uma sinceridade que ia além do profissionalismo, um apelo direto à vulnerabilidade de Lucas, que pela primeira vez em muito tempo sentiu um alívio em pensar em compartilhar sua história, mas em seus próprios termos. Enquanto a nova aliança se consolidava na Fazenda Boa Esperança, Clara se aprofundava em sua investigação. Ela chegou à cidade vizinha e começou a visitar cartórios antigos, bibliotecas locais e até mesmo velhos moradores que poderiam ter memórias da época em que Elias Vasconcelos estava começando a construir seu império. A cada documento que examinava, a cada história que ouvia, um padrão surgia. Elias era um homem que não hesitava em usar de meios escusos para alcançar seus objetivos. E havia um rastro de irregularidades financeiras que apontavam para um elo com um certo Dr. Carvalho, um advogado que havia desaparecido misteriosamente anos antes. A descoberta de Clara era uma peça crucial do quebra-cabeça. Os rumores sobre o Dr. Carvalho e suas provas ocultas começaram a ganhar contornos mais definidos. Parecia que Carvalho havia sido cúmplice de Elias em alguns de seus esquemas, mas também havia acumulado informações que poderiam incriminá-lo. O medo de ser exposto o levou a silenciar Carvalho, mas não antes que ele pudesse esconder evidências que serviriam como uma bomba-relógio. A fazenda, que representava poder e recomeço para Rafael, agora era um símbolo de sua força emocional, mas Clara sabia que a verdade sobre Elias poderia abalar as estruturas do seu mundo. De volta à Fazenda Boa Esperança, a tensão estava mesclada com uma nova energia. Lucas sentia o apoio de Rafael e a determinação de Isabela. Ele estava começando a acreditar que poderia sim reverter a situação, que sua vida não estava arruinada. A atração por Isabela era um elemento novo e inesperado, um brilho de esperança em meio à escuridão. O olhar dela, a forma como ela o encorajava, tudo isso fazia-se sentir pela primeira vez em muito tempo, não apenas um alvo da mídia, mas um homem que poderia lutar e, talvez, encontrar algo bom em meio ao caos. A noite se aproximava na Fazenda Boa Esperança e o ambiente precisava sempre transmitir riqueza silenciosa e um certo mistério envolvente. Rafael, com seu estilo elegante e sua postura firme, sabia que a batalha estava apenas começando. A estratégia de Isabela era sólida e a busca secreta de Clara prometia revelações explosivas. Elias Vasconcelos e Sebastião Noronha, em sua falsa sensação de vitória, estavam prestes a ter uma surpresa. O jogo de gato e rato havia se intensificado, e a cada nova descoberta, a trama se tornava mais complexa, mais emocionante, e o destino de Lucas, da Fazenda Boa Esperança e de todos os envolvidos estava prestes a ser reescrito. A estratégia de Isabela começou a surtir efeito. As primeiras entrevistas controladas de Lucas, veiculadas em portais de notícias alternativos e redes sociais, começaram a quebrar a narrativa monolítica da grande mídia. Ele não apareceu como um oportunista, mas como um jovem honesto, injustiçado,
com uma história de vida difícil, mas de superação. As imagens da Fazenda Boa Esperança, cuidadosamente selecionadas por Isabela, não mostravam apenas o luxo, mas a serenidade do lugar, a dedicação de Rafael e o ambiente de apoio que Lucas encontrou ali. A propriedade milionária, com sua fachada em madeira nobre e varandas amplas, começava a recuperar sua imagem de símbolo de sucesso e bom gosto, não de escândalo. Lucas, sob a orientação de Isabela, começou a se abrir mais, a compartilhar detalhes de seu passado que humanizavam sua imagem. A conexão entre ele e a advogada crescia a cada dia. As horas passadas juntos, discutindo estratégias e ensaiando respostas, revelavam uma química inegável. O olhar penetrante de Isabela, que antes transmitia apenas profissionalismo, agora carregava uma doçura sutil quando direcionado a Lucas. Ele, por sua vez, encontrava nela não apenas uma defensora, mas alguém que via além de suas cicatrizes, que o enxergava como um homem digno de amor e respeito. Essa faísca, a princípio discreta, tornava-se cada vez mais evidente, transformando a dinâmica da defesa em algo mais íntimo. Enquanto a imagem de Lucas era reconstruída peça por peça pela brilhante estratégia de Isabela, Clara estava prestes a fazer uma descoberta explosiva. Sua investigação a levou a um cofre antigo, escondido em um cartório esquecido, em uma cidade do interior. Com a ajuda de um velho tabelião, que se lembrava vagamente de um doutor Carvalho, Clara conseguiu acesso a documentos que estavam intocados há décadas. O coração de Clara batia forte enquanto ela abria a caixa empoeirada, e ali estavam os documentos que comprovavam as fraudes de Elias Vasconcelos, não apenas envolvendo o pai dele, mas também um esquema de desvio de verbas que o próprio Elias havia orquestrado anos antes. Os documentos revelavam uma teia intrincada de corrupção, lavagem de dinheiro e manipulação que Elias havia conseguido esconder por todo esse tempo. Havia provas de que o ataque a Lucas não era apenas para manchar a reputação de Rafael, mas para encobrir um esquema ainda maior que estava prestes a ser descoberto. O Dr. Carvalho, temendo por sua vida após ser traído por Elias, havia escondido essas provas, esperando que um dia a verdade viesse à tona. A riqueza silenciosa da Fazenda Boa Esperança, o luxo e a rusticidade refinada dos ambientes internos contrastavam com a sujeira das ações de Elias, que pareciam não ter limites. Com os documentos em mãos, Clara sentiu uma mistura de alívio e temor. A verdade era avassaladora, e o impacto que ela teria sobre Elias Vasconcelos seria devastador. Ela rapidamente retornou à Fazenda Boa Esperança, seu coração batendo mais rápido com a urgência de compartilhar sua descoberta com Rafael e Isabela. A fazenda, com seus jardins impecáveis e alpendres com vista panorâmica, aguardava o retorno de Clara, que trazia consigo a chave para virar completamente o jogo, não apenas na justiça, mas também para desmascarar o verdadeiro inimigo. Rafael, ao ver Clara entrar no escritório com a caixa de documentos, sentiu um arrepio. Seu olhar penetrante observou a seriedade no rosto dela, e ele soube que algo importante havia acontecido. Isabela, atenta, percebeu a mudança no ar e se aproximou. Clara, com a voz embargada pela emoção, mas com a postura firme e dominante que lhe era peculiar, começou a explicar o que havia descoberto. Os documentos eram irrefutáveis, e Elias Vasconcelos, o homem que se considerava intocável, estava prestes a ter seu império desmoronado. A Fazenda Boa Esperança, que antes era um refúgio de paz e um símbolo de poder, agora se tornava o centro de uma reviravolta sem precedentes. As provas de Clara, combinadas com a estratégia de comunicação de Isabela, formavam uma combinação imbatível. A mídia, que antes estava contra Lucas, seria forçada a reavaliar sua posição, e a verdade sobre Elias Vasconcelos viria à tona de uma forma que ele jamais imaginou. A atmosfera de mistério envolvente que permeava a fazenda
agora se tornava um palco para a revelação de segredos chocantes. Enquanto isso, Elias Vasconcelos e Sebastião Noronha, em seu escritório luxuoso, brindavam a falsa vitória, confiantes de que a destruição de Lucas e Rafael era iminente. Mal sabiam eles que a poucos quilômetros dali, a teia de mentiras que haviam tecido estava prestes a se romper, e que a nova figura na Fazenda Boa Esperança, Isabela, não estava apenas mudando o jogo na justiça, mas também, de forma inesperada, no coração de Lucas. O jogo havia virado, e a promessa de um recomeço na Fazenda Boa Esperança estava prestes a se concretizar de uma forma ainda mais poderosa. Os caminhos de Rafael, Clara, Lucas e Isabela se entrelaçavam em uma trama complexa de justiça, amor e segredos. A força emocional de Rafael, a intuição de Clara, a fragilidade de Lucas e a genialidade de Isabela, todos esses elementos se combinavam para criar uma narrativa envolvente que prendia o público e os fazia torcer por um final feliz, onde a verdade e o amor pudessem finalmente triunfar sobre a maldade e a injustiça. A Fazenda Boa Esperança era mais do que uma propriedade, era um refúgio, um campo de batalha e o cenário de um amor que florescia em meio ao caos. O sol se põe lentamente sobre a Fazenda Boa Esperança, pintando o céu com tons alaranjados e roxos, um contraste sereno com a tempestade que assolou Lucas e Rafael. A propriedade, antes manchada pela mídia, agora exala uma nova esperança, uma promessa de recomeço. A cada batida de asa dos pássaros que retornam aos seus ninhos nas árvores do pomar, uma nova melodia de alívio e expectativa parece ecoar pelos alpendres, com vista panorâmica. As portas altas e janelas com esquadrias elegantes da fachada em madeira nobre, que antes pareciam silenciosas, agora parecem aguardar a revelação da verdade. Elias Vasconcelos e Sebastião Noronha, em seu luxuoso escritório na cidade, ainda comemoram, ignorantes de que a maré virou. A confiança de Elias em sua vitória é uma fachada que está prestes a desmoronar, um castelo de cartas que a determinação de Clara e a estratégia de Isabela estão destinadas a derrubar. A ironia é cruel. Enquanto brindam a ruína alheia, a própria ruína deles se aproxima, silenciosa e inevitável, trazendo à tona não apenas um esquema de fraudes, mas também um passado sombrio que o público valoriza conhecer. A chegada de Isabela na Fazenda Boa Esperança não foi apenas uma jogada estratégica, foi um catalisador para a esperança e, talvez, para um novo amor. A faísca entre ela e Lucas, antes um vislumbre, agora arde com mais intensidade, prometendo um futuro onde a justiça e o afeto caminham lado a lado. A luta pela verdade continua, mas agora, com Clara desvendando os segredos de Elias e Isabela ao lado de Lucas, a vitória parece mais real do que nunca. A Fazenda Boa Esperança, palco de poder, tradição e recomeço, se prepara para um novo capítulo, onde a riqueza silenciosa do lugar é a base para a força emocional e o mistério envolvente que permeiam a vida de Rafael Antunes. A mídia está contra Lucas, mas uma nova aliada acaba de chegar. Quem é Isabela? Será que ela trará a solução para Lucas? E para seu coração? Deixe seu palpite nos comentários e inscreva-se no canal para não perder o próximo capítulo emocionante.